Você se considera um ser verdadeiramente livre? Bem, no vídeo de hoje conversaremos um pouquinho sobre liberdade, a verdadeira liberdade. Confesso para vocês que, para mim é muito curioso perceber na sociedade o quanto que tem seres que já se consideram livres e, na verdade, são completamente aprisionados. Aprisionados ao quê, Tíncia? A matéria, as pessoas. Pessoas completamente dependentes, pessoas que, por mais que tenham mudado bastante a realidade, né, acessado uma nova realidade, lembrando, gente, nós acessamos realidades diferentes, mas, são pessoas que ainda não começaram um processo de despertar ali direito, são pessoas que ainda são muito materialistas, são pessoas que ainda nunca estão satisfeitos com o que já têm acesso, né, com os recursos que já têm acesso, e estão sempre correndo atrás de acessar mais e mais e mais. E aí associam, né, conectam a liberdade deles à liberdade financeira, liberdade geográfica. Tudo bem, é um tipo de liberdade e é uma liberdade muito interessante. A gente poder ir lá e, né, não precisar mais se preocupar com o que pagar no mês, se vai dar conta de pagar ou não, ou seja, ter conquistado a liberdade financeira, realmente é muito interessante. A gente poder morar em qualquer lugar do mundo, poder viajar a qualquer momento, também é uma liberdade muito interessante, o processo da liberdade geográfica, né? Mas e a liberdade de ser quem você verdadeiramente veio ser? E a liberdade de ser autêntico, de se expressar, a liberdade de você tá, eu digo, não ligar para a opinião dos outros, para você não ficar preocupado em agradar, sejam os parentes, seja o cônjuge, seja qualquer tipo de pessoa. E essa liberdade? O quanto que realmente as pessoas já começaram a entender que é mais sobre essa liberdade, que a gente só começa a ter um pouco mais de clareza, ganhar um pouco mais de clareza depois que a gente começa a despertar? O quanto que você aí já tem trabalhado para conquistar de fato essa verdadeira liberdade? O quanto que você já começou a entender o jogo, como é que funciona aqui, o processo de manipulação, né, de aprisionamento, ou seja, o quanto que você já tem se questionado cada vez mais, tem trabalhado cada vez mais para se libertar de fato? Já se questionou isso? Já pensou um pouquinho sobre isso? Eu, durante muito tempo achava e trabalhei para isso, eu quero conquistar minha liberdade financeira, eu quero poder morar em qualquer lugar do mundo, isso é um dos sonhos que eu tenho há muito tempo, desde pequenininha, ainda não conquistei esses sonhos, mas depois que eu comecei de fato a entrar na minha jornada do despertar, isso tem um pouquinho mais de 5 anos, né, que foi ali no início de 2020, e eu tenho trabalhado nisso nos últimos anos de forma muito assídua, eu comecei a perceber que era muito mais profundo o meu processo de me sentir verdadeiramente livre. Eu comecei a entender que era muito mais sobre me libertar, sobre tirar as correntes que me aprisionavam. Por quê? Porque por mais que desse conta de fazer dinheiro, né, de gerar dinheiro, eu não conseguia ter uma boa relação com ele. Eu sempre arrumava um jeito de afastar o dinheiro de mim, de gastar de qualquer jeito, ou de, ser enganada de alguma forma. E aí eu fiquei me questionando durante bastante tempo para conseguir hackear o que é que estava acontecendo comigo. Por que não era só sobre gerar o dinheiro, era não só o processo das programações equivocadas para a escassez, para ter, né, aquela vibração ali acontecendo frequentemente no sistema, sempre tinha aquele ciclo vicioso, como também o processo de, ainda que gerasse, como eu já gerei diversas vezes, o gastar de qualquer jeito, como se tivesse uma péssima relação e tem que torrar de qualquer jeito, tem que botar pra longe de mim, como se eu não gostasse de ter aquela energia por perto, né? Fui fazer todo um processo de hackeamento comigo mesma, no meu próprio sistema, lembrando a nossa responsabilidade, o nosso dever, a gente hackear como que o nosso sistema tem funcionado, toda a programação equivocada que foi feita no nosso sistema, pra gente ir fazendo todo o trabalho de desativação dessas ativações ali equivocadas feitas pelos dominadores do planeta, e a gente conseguir fazer uma reativação dos nossos verdadeiros poderes. E nós que estamos aqui, que viemos para cá em missão, os Starseeds, os escolhidos, chame como você quiser, nós que viemos para cá fazer alguma coisa, a gente tem muitas programações equivocadas para que nos distanciem cada vez mais da missão que a gente veio cumprir, para que a gente esteja cada vez mais afastado do papel que a gente veio aqui, né, cumprir, do lugar que a gente veio estar. E aí eu hackeei no meu sistema que eu tinha um montão de correntes me aprisionando e que por mais que eu estivesse trabalhando nos últimos anos para conquistar essa tal dessa liberdade financeira e geográfica, que é uma liberdade que para mim também são importantes, né? São liberdades importantes, eu não tinha a liberdade de ser. Eu não tinha a liberdade de
poder desfrutar das coisas, eu não conseguia ser quem verdadeiramente vim ser. Eu estava com diversos contratos ali, fechados de aprisionamento, diversas correntes que por mais que eu começasse a gerar um valor, alguma coisa, ou começasse a frequentar outros lugares que eu gostaria de estar frequentando, aquelas correntes me puxavam como se fossem elásticos. Não, você tem esse tipo de contrato aqui, você tem que voltar para cá. E aí, ok, fui hackeando isso, fui trabalhando nisso nos últimos anos, né? Tenho trabalhado nisso de forma muito assídua e muito intencional. E no ano passado foi um ano assim onde eu decretei, determinei, eu vou me libertar, eu vou ser verdadeiramente livre, eu vou me libertar dessa bagaça, desse planeta de aprisionamento, né, desse processo de sistema de aprisionamento. Eu vou entender como é que o meu sistema tem operado e eu vou conseguir hackear e desprogramar essas coisas. Mas aí, né, gente, nos últimos 2 anos eu tenho conectado e trocado com muitos seres despertos, como eu já comentei aqui um pouquinho com vocês em outros vídeos. E hackeei nessas conexões e trocas, no sistema desses parceiros que eu tenho conectado e trocado ali, através dos programas, né, de mentoring, treinamento e tudo mais que eu aplico com eles, eu hackeei que isso não era uma coisa só no meu sistema, como uma Start Seed. Eu hackeei que isso tem também programado no sistema de diversos outros seres. E cada vez mais tem chegado no meu sistema seres que são muito fortes, seres que têm a mediunidade muito forte, seres que vieram para cá, assim como eu, Starseed, cumprirem missões. E quanto mais a gente tem uma missão forte aqui, quanto mais a gente tem talentos adormecidos, coisas para fazermos aqui, mais a gente tem correntes nos aprisionando. Ou seja, menos a gente tem autorização, né, essas autorizações inconscientes que a gente tem, deveria ter a autorização para cumprir o que a gente veio cumprir aqui, para estar onde viemos estar aqui. Ou seja, a gente não tem autorização para ser livre, a gente não tem autorização para cumprir missão, a gente não tem autorização para se locomover aqui, para se movimentar aqui. E aí eu percebi que diversos outros seres também têm passado por isso, né, nesses meus trabalhos aí, nessas pesquisas. E aí fui hackeando, mas o que opera no seu sistema? E aí, como é que é quando você faz o processo, quando você gera valor? O que você decidiu fazer de diferente? Onde que você quis morar? Quando você foi para lá, o que aconteceu? O que te tirou de lá? Ou quando você gerou o valor que você tinha definido que ia gerar, o que você fez? Por que você não conseguiu fazer de fato aquele valor ali, se manter por perto, né? Ou você não conseguiu investir no que você queria? E fui fazendo todo aquele processo de hackeamento. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês que é interessante nesses nossos processos de hackear o nosso sistema e de identificar é, primeiro, a gente perceber de fato o quanto que a gente já está disposto, a gente, eu digo os agentes do todo, né, agentes de transformação do todo, quem está se posicionando para trabalhar em prol aqui da nova era, da construção da nova era, do processo da transição planetária, né? Esse processo de quem já está mais consciente para se posicionar como um agente de transformação do todo, para quem já entendeu que é sobre estar aqui, que não pertencemos aqui, para quem já entendeu que temos talentos adormecidos, que temos diversos poderes que foram desativados no nosso sistema e que estamos sendo todos os dias ativados de forma prejudicial, né, através da alimentação, através da manipulação midiática, através de política, através da educação de forma equivocada. Então, assim, conforme a gente vai hackeando isso tudo, né, e a gente vai despertando cada vez mais, vai galgando cada vez mais nessa jornada ativacional, mas a gente vai percebendo que a gente nunca teve autorização, a gente nunca foi um ser verdadeiramente livre, ainda que achássemos que fôssemos, ainda que, eu tenho liberdade sim de escolha, eu tenho liberdade sim de expressão, eu posso estar onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Coitados de nós acharmos que podíamos até aqui, né? Até de fato a gente começar a hackear todas as programações feitas para autodestruição, para autossabotagem no sistema. E é muito interessante, porque eu fui cada vez mais me hackeando isso tudo. Por que eu passei por aquilo? Por que eu me levei para aquele lugar? Por que eu estava naquele ciclo de amizade? Por que eu me relacionei com aquele ser? O que aconteceu no meu sistema? E aí fui fazendo todo esse processo de hackeamento cada vez mais profundo e foi aí que eu percebi que eu não podia ser verdadeiramente livre. Eu não tinha autorização para estar aqui de forma leve, fluida, plena. Por quê? Porque isso assustaria muito, né? Não questão só de assustar, mas eles não queriam que eu tivesse de fato fazendo o que eu vim fazer aqui. E aí fica essa reflexão para vocês. Vocês têm dado conta de serem verdadeiramente livres, autênticos, autorais, de não ligar para a opinião das pessoas, seja aqui nas redes sociais, ou seja com os parentes ou com os amigos,
Você tem dado conta de ser firme, forte, corajoso, ao ponto de se distanciar de todo mundo se for necessário, de encerrar 100% das suas amizades, se necessário for? Eu fiz esse tipo de encerramento, eu decidi não sintonizar mais com 100% dos meus amigos porque eu optei por não estar mais conectada nas estações de rádio que eu estive até aqui. Mas claro, isso não é uma escolha para todos os seres que estão aqui cumprindo missão, é que eu decidi isso porque para mim eu achava que ia ser mais saudável e acelerar mais o meu processo, ficar mais introspectiva e cortar laços, né? Manter uma distância saudável com muita gente. Mas e você? Tem tomado já essas decisões? Tem mantido essa distância saudável desses seres que você já hackeou no seu sistema, já identificou que eles mais te sugam do que somam? Você tem trabalhado em prol dessa conquista, dessa verdadeira liberdade? Fica essa reflexão para você. E se esse vídeo tá fazendo sentido, tá contribuindo, deixa sua curtida no vídeo. Se ainda não tá seguindo o canal, siga o canal e compartilha com alguém que você acredite que faça sentido. E se quiser comentar um pouquinho aqui comigo, bater um papo pelos comentários, deixa seu comentário que vai ser um prazer conectar e trocar um pouquinho com você. E até o próximo vídeo.